Alô Brasil! Estamos chegando com mais uma baita aula para vocês. Meu nome é professor Iago e vamos para mais um assunto hoje. O assunto de hoje, vamos tratar de geometria espacial. A gente já viu geometria plana, trigonometria e agora vamos para a geometria espacial ou geometria 2. Então vamos lá. Quando a gente fala em geometria espacial, aliás, vamos voltar um pouco atrás. Quando a gente falava em geometria plana, nós tínhamos o conceito apenas de área e perímetro. Você tem um plano, certo? Vamos imaginar que seja um plano aqui, ó. Tem uma figura desenhada nesse plano e você tem que calcular a área desse plano com alguma unidade de medida. E você tinha que calcular o perímetro dessa figura e depois dar o valor lá. Metro quadrado, centímetro quadrado, vai depender da unidade que você esteja adotando. Quando a gente trata de geometria espacial, a gente tem uma coisa interessante que é a parte do volume. A figura agora tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura, e tem o volume atrelado a ela. Então a gente vai ver várias figuras aqui para a gente conseguir calcular a área delas e o volume delas. De antemão, alguns estudos afirmaram antes que os sólidos tinham várias divisões, e isso era muito confuso para os alunos. A primeira divisão que falaram era corpos que dá para sentar em cima e que não dá para sentar em cima. Por exemplo, corpos que dá para sentar em cima. Um cubo dá para sentar. Já um cone, se você botar ele assim, fica meio inviável você sentar em cima desse cone, né? Então, já viu de manter ele que ia gerar. Depois disso, adotaram a ideia de sólidos que rolam e que rolam, que era os sólidos planos, né? E os sólidos redondos. Então, seria outra forma de você dividir o grupo dos grandes sólidos. Porém, essa classificação também ficou obsoleta e ficou um pouco mais difícil dos alunos aprenderem alguma coisa. Então, hoje eu venho aqui propor para vocês uma nova divisão de sólidos para ficar muito mais vai ficar muito mais fácil, vou avisando para vocês estudarem geometria espacial e matarem as questões que vierem cobrando esse assunto no Enem, certo? Então a gente vai ver como é essa divisão. A primeira coisa da geometria espacial que a gente trata é que qualquer figura no espaço é formada por pontos, por retas e por plano. Esses são os 3 elementos básicos da geometria espacial. O plano, porque vai ficar de apoio para a figura, as retas que vão fazer as arestas do sólido e os pontos que vão ligar as arestas para formar os vértices. Então, a gente tem arestas, vértices e faces. Então, a gente tem 3 formas diferentes para você adotar na geometria espacial, a partir desses 3 elementos aí. Então, os sólidos geométricos, basicamente, eles vão possuir mais de 2 dimensões, né? São 3 dimensões. A gente tem os prismas, que é o cubo e o paralelepípedo, certo? A gente tem as pirâmides, tem o cone, tem o cilindro, tem a esfera. E para cada um deles eu tenho o cálculo de áreas e o cálculo de volumes, certo? Então, esses 5 sólidos a gente vai agrupar eles para a gente matar as questões. Como eu já falei, né? Cada figura são regiões poligonais, porque tem um plano associado a elas. Esse plano é uniforme, certo? A gente tem as faces, que é vamos dizer, cada lateral, né? Cada parte do sólido. Os vértices, que são as quinas, os bicos. E as arestas, que são as linhas que constituem esse sólido. Então, um exemplo bem simples aí, do que é uma face, que é uma lateral, e uma aresta, que é as linhas, e os vértices são os pontos ou as quinas que vão ligar isso aí tudo. A gente tem a disposição espacial e a posição planificada desses sólidos aí. E a cama de sólidos é muito grande, você pode fazer diversos sólidos com isso, prismas, pirâmides, polígonos em 3 dimensões. Então, tudo isso está atrelado à geometria espacial. Então, tem as regiões convexas e não convexas. Se uma região que você pega uma região qualquer,
Se você consegue traçar uma reta nela, e toda essa reta que você traçou fica dentro, limitada por 2 pontos, essa é uma região convexa. Se você traça uma reta e uma parte dessa reta fica fora da região, então essa é uma região não convexa. Outra coisa interessante também é o polígono convexo e o polígono regular. Um polígono convexo é quando ele é formado por uma reunião de planos e esses planos são comuns. Por exemplo, ali, ó, o poliedro P. Poliedro porque tem as faces planas. A gente tem a laterais dele, que são trapézios, né, que a gente viu isso lá na geometria plana. E a gente tem os não convexos, ó, que é como se fosse cortado. Já um poliedro regular é quando ele tem todos os lados com arestas de mesmo tamanho. E quando ele é irregular é quando as arestas não são do mesmo tamanho. Por exemplo, aí a gente tem o tronco de uma pirâmide de base quadrada, que ela não é regular. E grave bem isso. Existe apenas 5 sólidos que são poliedros ou figuras regulares no espaço, que são chamados os poliedros de Platão, que é o tetraedro, que é uma pirâmidezinha de triângulos equiláteros, certo? Todos são triângulos equiláteros, são 4 faces, tetra vem de 4, o octaedro, que são 8, o icosaedro, que são 10, certo? O cubo, que são 6, e o dodecaedro, que são 20. Então, tudo isso aí a gente está associado aos sólidos de Platão. Só existem 5 sólidos que são regulares: tetraedro, octaedro, icosaedro, cubo e dodecaedro. Aí tem mais algumas figurinhas aí para vocês analisarem, né? Isso aí a gente já tem os comentários aí do que é regular e o que não é regular. E aí tem a relação de Euler, ou de Euler, né? Se você preferir. Que vértice menos aresta mais fácil tem que ser igual a 2. Então eu consigo calcular qualquer uma dessas variáveis a partir das outras duas. Por exemplo, a gente tem um exemplo aí do sólido que é o paralelepípedo, ou paralelepípedo retangular reto. Seria outro nome para esse sólido. E ali a gente tem, ó, que ele tem 6 faces, 8 arestas, ou aliás, tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. E com isso aí eu faço a relação lá, ó. V mais F são 14 e A mais 2 que são 12. Então, você tem ali na tabelinha, né? A gente tem o sólido de Platão e os valores para arestas, os vértices e faces de cada um deles. Então, isso é de suma importância você entender essa fórmula e como eu vou aplicar ela, certo? Então, vamos lá, a gente vai ver agora os sólidos geométricos. A minha classificação que eu uso é essa daí. Lembre-se dessa sigla, NAC. 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 Aqui, ó. NAC. NAC. Tanto na horizontal como na vertical. NAC. NAC quer dizer não afinam em cima. AC afinam em cima e C são os circulares. Então a gente pode classificar esses sólidos aí da seguinte forma: que afinam em cima, não afinam em cima e que não afinam em nenhum canto, que são os circulares. Então, para todos eles, a gente tem algumas informações interessantes. Se o sólido não afina em cima, as arestas laterais são paralelas, certo? As faces laterais são regiões retangulares ou quadradas, certo? E as demais arestas são perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Então, essas são as 3 características. As arestas laterais são perpendiculares, as faces laterais são quadradas ou retangulares, e a gente tem uma altura para esse sólido. Então, de qualquer forma, a gente tem esses 3 importantes passos aí. Quando eu falo que um prisma ele é reto ou oblíquo, é só para dizer se ele é reto, ele é reto em pé, ou se ele é inclinado, ele é já ajeitado ou para a esquerda ou para a direita, certo? Então, deixa eu falar uma coisa oblíqua, certo? É quando o sólido ele é inclinado. Outra coisa interessante também que cai no Enem
é que às vezes o sólido não vem na sua forma padrão, na forma espacial, como é na primeira figurinha. Ele vem aberto, ele vem planificado e você tem que saber qual é o nome desse sólido. Já diversas vezes o Enem adotou que o sólido planificado, você tem que dar um nome para ele. Então vamos fazer esse exemplo aí. A gente não sabe quem é esse sólido, certo? Você imagina o seguinte: o sólido aí ele tem duas bases. Se ele tem duas bases, ele não afina em cima. Ele tem a base de baixo e a base de cima. Então ele vai ser um prisma. E outra característica do prisma é que as faces ali, ó, as três faces que eu tenho ali, ó, duas dedilhadas para dividir ali, eles são o quê? São retangulares. Então, se o sólido tem duas bases e as faces laterais são retangulares ou quadradas, a gente tem um prisma, certo? De antemão já estou avisando. Faces laterais quadradas ou retangulares, e eu tenho duas bases, a base de baixo e a base de cima, esse é classificado um prisma. E o nome do prisma vai ser prisma de base triangular, porque a base de baixo e de cima são triângulos, certo? Então aí é um prisma triangular, reto, né? Porque ele não está inclinado. Então os sólidos que não afinam em cima, a gente tem quatro aí, né? A gente pode definir como quatro. Mas a gente vai usar só três. A gente tem um prisma geral, que é o de baixo, né? O terceiro, né? O segundo da primeira coluna. E esse prisma pode ser o cubo ou o paralelepípedo. São as duas figuras mais recorrentes na prova do Enem, da parte de prismas. E o último ali que a gente tem, que tem a base circular, que é o cilindro. Então a diferença de um prisma para o cilindro é apenas o que? A base, que a base ela é circular. E vou precisar de geometria plana para achar a área aí da figura circular. Então a primeira figurinha que a gente tem um cubo, certo? Então para o cubo, o que é que a gente tem? O cubo é um prisma em que todas as faces aí são iguais e as arestas também são iguais, todas valem o mesmo valor, certo? A gente tem a área da base, como a base ali é um quadrado, você pode imaginar que a base ali amarela, seja em cima, seja embaixo, é um quadrado. A gente sabe que a área da base ali, no primeiro item, ela é ao quadrado, porque é uma base, né? A área lateral, que eu estou chamando S de L ali, vai ser 4 vezes, porque são 4 lados ao redor do quadrado, vezes a área dele. Então, eu vou ter 4 faces laterais quadradas com ao quadrado de área. Então, ali é a área lateral. E a área total é você somar a área da base com a área lateral. Mas ali tem 6, ó. E se você somar 1 em cima com 4 embaixo, vai dar 5. Mas se você lembre que um prisma ele vai ter duas bases, ó. E como a base de cima é igual à base de baixo, eu posso fazer duas vezes ela. Então, em cima eu vou ter 2 e embaixo eu vou ter 4. Somando os dois vai dar 6. E o volume de qualquer prisma vai ser área da base, estou logo adiantando, área da base vezes a altura. A área da base ali é A ao quadrado, vezes a altura que é A, então vai ser A ao cubo. Então, por isso que o volume de um cubo vai ser A elevado a 3, ou ao cubo. A nossa segunda figurinha que a gente vai ver é a famosa caixinha de sapato. É um paralelepípedo, ou prisma retangular reto. Também é outro nome para o paralelepípedo. O que a gente tem? A base dele é um paralelogramo, ou seja, ele tem uma base em que você consegue ver um paralelogramo ali, certo? É como se fosse um paralelogramo assim, ó, inclinado, que ele está agitadinho, ou um retângulo mesmo em si. Então ele tem esses nomes, ó. Ele pode ser o prisma reto de base retangular, ou paralelepípedo retângulo, ou bloco retangular. Então qualquer um dessas três pode vir na prova do Enem. Isso vai fazer uma diferença enorme quando você estiver calculando as coisas. Então a gente tem aí, ó, percebe o seguinte: no paralelepípedo a gente pode associar as faces duas a duas iguais, certo? A face de cima igual a face de baixo, a face de frente igual a face de trás e a face esquerda igual a face direita. Então, se eu juntar tudo isso aí, eu posso associar duas a duas. Eu tenho duas vezes cada face dessa.
Então, ó, área da base. Se eu olhar para essa figurinha aí, a área da base vai ser quem? Vai ser o B, que é o comprimento, vezes a largura, que é C. Lá da geometria plana, B vezes C. Por isso que lá em cima está B vezes C. A área lateral vai ser 2 vezes AB mais 2 vezes AC, porque eu estou juntando as duas que eu estou de frente e trás, que vão ser iguais, e esquerda e direita também vão ser iguais. Então, juntando duas frente e trás com duas laterais, esquerda e direita, isso vai me dar a segunda fórmula. E no final eu vou somar tudo isso aí, ó. 2 vezes AB mais 2 vezes AC mais 2 vezes BC. Então, as faces aí vai ser multiplicado por 2, porque vão ser duas faces iguais. E uso o conceito lá da área básica, que é comprimento vezes largura, para achar a área total. E o volume vai ser sempre área da base vezes altura. A área da base ali é B vezes C, certo? Que foi no exemplo. Como a altura é chamada de A, aí o volume ali fica A vezes B vezes C. Por isso que muitos livros trazem que o volume vai ser ABC. Por conta que um é a altura, o outro é a largura e o outro é o comprimento. Então ele consegue calcular isso dentro dessa forma. E o último sólido que não afina em cima, que a gente tem, é o cilindro. A diferença dos gemas que a gente viu para agora é que o cilindro tem a base circular. E eu vou precisar da área de um círculo lá da geometria plana. Então vamos lá. O cilindro, primeiro, ele é considerado um sólido de revolução. Se na prova do Enem falar alguma coisa de sólido de revolução, ele pode ser dois tipos, que a gente vai ver. Pode ser o cilindro ou pode ser o cone. Nesse caso a gente está trabalhando com cilindro, então é cilindro. A altura do cilindro vai ter, que é a altura entre as bases. E a reta que passa no meio das bases é o eixo. Ele vai ter um eixo furando esse cilindro. E os segmentos paralelos vai ser chamado de geratriz do cilindro, que é o que vai formar o cilindro. Se a gente olhar direitinho, ó, se a gente pegar uma hastezinha, um palito, alguma coisa, e colocar um retângulo nele e começar a girar várias vezes, o que vai acontecer? Eu vou rotacionar isso e vou gerar um cilindro, que é justamente o sólido de revolução, porque ele é girado da rotação de um retângulo. Muita gente não sabe disso, mas se você pegar esse experimento em casa e começar a girar, você vai ver que vai girar e vai formar um cilindro, certo? Que é uma superfície de revolução. Aí ele tem aberto também, ele tem um eixo também. Se a altura for igual ao diâmetro do cilindro, ele é chamado de cilindro equilátero, certo? Que é o exemplo aí que eu coloquei, quando eles são iguais. Quando eles são mais achatadinhos. Quando eles são mais compridos, aí não tem relação nenhuma. Aí é independente. Aqui não, quando a altura vai ser igual ao diâmetro, que é 2 vezes o raio, que a base vai ser um círculo, ele consegue fazer isso. Então aí a gente tem a fórmula. Se eu quero o comprimento da base, que é o contorno da base, vai ser 2πr, que é lá da geometria plana. A altura é igual a geratriz, porque a geratriz vai ser paralela ao eixo. Então, a área lateral vai ser um retângulo, que vai ser o comprimento, que é 2πr vezes a geratriz, que justamente é um retângulo. Ou seja, no cilindro, a face lateral também é um retângulo. Se eu decompor esse cilindro aí, ó, vai ficar um retângulo no meio e dois círculozinhos, ó, a base de cima e a base de baixo, separados. Então aí eu tenho o cilindro planificado, certo? Então se alguma prova do Enem aparecer uma coisa retangular com duas bolinhas, ou com dois círculos no caso, né? Estou falando a linguagem do aluno aqui, duas bolinhas, eu tenho que isso é um cilindro. E aí para o cilindro também tem as mesmas coisas, ó. A área da base vai ser a área do círculo, agora que é πr ao quadrado, tá ali. A área lateral vai ser o perímetro da base, né, que é o contorno da base de cima, vezes a altura, que é igual a geratriz. A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base, certo? Você vai fazer isso aí, juntando os dois. E o volume também continua o mesmo, que é a área da base, né? Você vai calcular a área do círculo, vezes a altura, você tem o volume do cilindro. Então, a gente tem mais 4 formas. Você lembra, a gente tem 4 por cubo, tem 4 por paralelepípedo e agora tem mais 4 por cilindro. Já são 12 fórmulas, só na primeira parte. Então, você pode perceber o seguinte, que agora chegou a hora de modelar isso aí para ficar mais fácil. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Qualquer sólido que afina em cima, que não afina em cima, perdão, que o sólido que não afina em cima,
cubo, paralelepípedo, qualquer prisma e o cilindro, eu vou usar essas duas fórmulas básicas aí, ó. A área total vai ser a área lateral, eu tenho um contorno lateral, e duas vezes a área da base, porque eu vou ter uma base em cima e uma base embaixo. A única diferença é que se for um prisma, seja ele cubo ou paralelepípedo, as faces são quadradas ou retangulares. Então, vou precisar da área do quadrado ou área do retângulo. Se a face for circular, como é o caso do cilindro, eu vou usar a área de um círculo, que já é a única diferença aí desses sólidos, mas a fórmula que você vai usar é a mesma, certo? Só vai mudar a base, mas a base é mais simples. E o volume vai ser sempre a da base, se for quadrado, retângulo ou círculo, vezes a altura do sólido. Então, aquelas 12 fórmulas lá se resumem nessas duas aí. Então, se você abstrair essa ideia com essas duas fórmulas aí, o resto é uma mata para você sair garimpando. Então, só precisa saber disso. Os sólidos que não afinam em cima vai ser igual. A área total vai ser a área lateral mais 12 áreas da base. E o volume vai ser a área da base vezes a altura para qualquer um desses sólidos. Então, essas duas fórmulas são generalizadas para todos esses quatro aí. Seja um prisma qualquer, seja um cubo, seja um paralelepípedo ou um cilindro em si. A única diferença é que as faces de um prisma são poligonais e a face, a base no caso, né? As bases do cilindro vão ser circulares. Então, a única diferença é essa. Se for prisma, base poligonal. Se for cilindro, base circular. E a gente tem o sei lá, que é os circulares, que a gente só tem um sólido que não afina em nenhum canto, que é a esfera, que é a verdadeira bola. Ela não afina em nenhum canto. Então, para a esfera, a gente sabe que a gente tem uma fronteira da esfera, né? Ela pode ter as dimensões, né? Como se fosse um globo terrestre. Ela é a forma mais perfeita de um círculo, que é a esfera. E a gente pode dividir essa esfera. Se a gente dividir essa esfera no meio, a gente vai ter o que a gente chama de hemisfério. Então, se você quer dividir uma esfera no meio, a gente acha o volume do hemisfério, certo? E para a esfera, não tem como deduzir as formas. Você tem que saber mesmo de jeito. Que a área é sempre 4πr ao quadrado. E o volume, então ali é um V, viu? Ali eu vou corrigir isso aí. Que o volume é igual a 4/3 de πr ao cubo, certo? Então, a área é 4πr ao quadrado e o volume é igual a 4/3 de πr ao cubo. Então, mata a área e o volume de uma esfera. E agora, a gente tem os sólidos que afinam em cima, que é a terceira classe de sólidos. A gente viu os sólidos que não afinam em cima, que o caso a gente tem os prismas e o cilindro. Os prismas pode ser o cubo ou o paralelepípedo. A gente tem os circulares, que não afinam em nenhum canto, que é a esfera. E agora a gente tem os que afinam em cima, que a gente só tem dois. A gente tem a pirâmide e tem um cone. Então agora a gente vai para a pirâmide. Na pirâmide, a gente tem o seguinte. Na pirâmide só tem uma base, que é a base de baixo. E em cima a gente tem um vértice. E se eu juntar o vértice com o centro da base e eu ligar ao centro da base, a lateral, e puxar uma linha da lateral, né, do vértice para a metade de um lado, a gente tem essa linha vermelha ali, ó. E a gente tem o que a gente chama de triângulo retângulo lá da trigonometria. A gente pode usar o teorema de Pitágoras para achar qualquer um, ou o eixo do vértice, ou a metade da base, ou a altura, no caso ali, né, da face lateral, que também é um triângulo, certo? Então, para uma pirâmide, é interessante que lá nos prismas, quando a gente tinha a base retangular ou quadrada, era um prisma. Quando agora as faces laterais for triangulares, tiver triângulos nas faces laterais, você tem uma pirâmide, certo? Então, essa é a diferença interessante. A gente tem as faces laterais quadradas ou retangulares, que é o prisma, e as pirâmides vão ter faces laterais triangulares. E se ela for reta, né, todas as arestas são iguais. Então aí a gente tem uma pirâmide, um 3D dela que eu fiz,
cortada e eu retirei o volume dela, né? Ele tá só o esqueleto. Então toda pirâmide vai ter uma altura e essa altura da face lateral é chamada de apótema, certo? É a apótema da pirâmide. Lá a gente vai ter duas. Tem a apótema da pirâmide, que é essa daí, que é a altura da face lateral. E eu vou ter também outra apótema, que é a apótema da base, que é a metade do segmento que liga o centro à extremidade, certo? Então eu vou ter duas coisas chamadas de apótema. Eu tenho a apótema da pirâmide, que é a apótema lateral, e tem a apótema da base, que é a apótema que está embaixo da pirâmide. E aí tem uma figura da pirâmide planificada no eixo cartesiano, certo? Então vocês fiquem atentos aí, que pode ser cobrado também nas provas do Enem. Vi uma figura dessa aberta, a gente vê aí que só tem uma base só, que a base é um quadrado, e as demais faces ali, ó, as 4 faces, né, são triângulos. E você percebe o seguinte, que aí vai ser uma pirâmide, porque tem as faces laterais triangulares, e quadrada por conta que a base é um quadrado. Então é uma pirâmide de base quadrada. Uma pirâmide especial que a gente tem, que a gente falou lá, né, que é o tetraedro regular, que é essa figurinha aí, ó, que a gente também já veio planificada no Enem em anos anteriores, que era para você dar o nome disso aí. Então isso é chamado de tetraedro regular, em que todas as faces são triângulos equiláteros, certo? Então são 4 faces de triângulos equiláteros, que é uma figura muito importante. E aí a gente tem um resumo, ó. Se eu estou trabalhando com a pirâmide, a gente tem que a área lateral é a soma das áreas das faces laterais, vão ser triângulos. Agora, claro, vai depender se o triângulo vai ser equilátero, isósceles ou escaleno, vai ter um formal para cada um deles, que a gente viu lá na geometria plana. E aqui a gente vai só fazer a aplicação dos conceitos e das fórmulas. Para achar a área total, a diferença daqui para lá, para os sólidos que não afinam em cima, é que só vai ter uma base. A forma é a mesma. A área total vai ser a área lateral mais a área da base. Então, a gente duas vezes a área da base. Aqui a gente só tem uma vez a área da base. Então, recorre da mesma ideia. Então, é a mesma fórmula, com o conceito que a gente só tem uma base. E o volume, se o sólido afinar em cima, eu vou dividir ele por 3, porque vai ser em 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, aí vai ser, o volume de uma pirâmide vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Aí tem uma ideia interessante, que é o princípio de Cavalieri, certo? Já teve Enem que teve alguma coisa assim relacionada, mas foi muito breve, não teve muito aprofundamento, mas eu tá aí como um adicional para vocês. É que quando eu estiver trabalhando com o princípio de Cavalieri, o que está dizendo? Que se eu tiver duas pirâmides em 2 planos, né? Ao mesmo plano ali, em que as áreas das bases são iguais, quando tiver a mesma base, consequentemente, eles vão ter a mesma altura, certo? Se eu tiver a mesma altura e a mesma área da base, eles vão ter os volumes iguais. Então, independente se ela for pentagonal, quadrada, triangular, alguma coisa, se a área da base for igual, as áreas da base são iguais e as alturas são iguais, consequentemente, os volumes também são iguais. E a ideia lá do dividir por 3 é aqui, ó. Se eu pegar um cubo e cortar ele todinho, eu posso fazer 3 pirâmides. E os 3 volumes ali, se eu encher, por exemplo, fosse um balde cúbico e uma canequinha de forma de pirâmide, para encher esse cubo, só precisa de 3 vezes esse volume para encher o cubo. Então a ideia de você dividir por 3 está daí. Que você dividindo o sólido em 3 dimensões, você consegue 3 partes, e essas partes podem complementar o triângulo, o volume da figura. Se a gente conseguir cortar essa pirâmide no meio, a gente tem a ideia do tronco de pirâmide. Então a gente vai ter duas bases agora. Se a gente cortar a pirâmide, cortou o topo da pirâmide, a gente vai ter duas bases. A base maior, que é a base de baixo, e a base menor, que é a base de cima. As faces laterais agora são trapézios, não são mais triângulos. E vou ter uma nova altura, que é chamada de apótema. Então tá aí, ó. Eu cortei uma pirâmide, tirei o de cima, ó, e ficou ali, ó. A pirâmide era de base pentagonal, inicialmente. E agora eu só tenho a base menor da pirâmide, certo? Então tem a base menor em cima, a base maior embaixo, a nova altura e consequentemente esse é o tronco da pirâmide. Então tá o tronco da pirâmide melhor para você ver aí, ó, visualizar que tem a nova altura e as bases.
E lembre-se que agora eu vou usar para achar a área disso aí, a área de trapézios. Então tá aí, ó. Se eu quero saber a área total, vai ser a área da base maior, mais a área da base menor, mais a área lateral. Geralmente vai ser a figura que vai me dizer isso, a base da figura vai me dizer qual vai ser a área da base. Se for, aí no exemplo aí a gente tem dois quadrados, mas pode ser qualquer figura. A área lateral vai ser sempre trapézios. E o volume vai ser uma formulazinha mais complicada, mas dificilmente cai no Enem. Então é bom você saber, é interessante saber, tudo na matemática é importante. Mas aí é só mais para coisas didáticas. O volume vai ser a altura dividido por 3, que multiplica a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada do produto das áreas das bases, certo? Então, isso aí é só para você ter em mente que isso aí existe e é importante. E agora, para fechar esse conceito de sólidos que afinam em cima, a gente tem a última figurinha que é o cone. Então, o cone também é chamado de sólido de revolução, então lembre-se. Eu vou ter dois sólidos de revolução, eu tenho o cilindro e o cone. O cilindro porque eu estou rotacionando um retângulo ou um quadrado, se você preferir. E o cone é você rotacionar um triângulo. A gente vai ver que é um triângulo. Tem um cone reto e o cone inclinado ou oblíquo. E a gente vai rotacionar um triângulo. Geralmente pode ser um triângulo retângulo, um equilátero, um isósceles, depende do seu triângulo. Desde que seja um triângulo, quando eu rotacionar, isso vai me gerar um cone. E aí a gente tem uma ideia interessante, porque a geratriz ela não é mais igual à altura, porque a altura ela é perpendicular e a geratriz ela é inclinada. Então, se ela é inclinada, eu formo o triângulo de Pitágoras. E aí eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa G ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado, que é a altura, mais o raio ao quadrado, que é a metade da base ali, ó. Então eu consigo usar o conceito de Pitágoras no cone também, passar ou a altura ou a geratriz, ou também o raio. E aí, para achar as áreas aí, vai ser um pouquinho mais chato, porque tem uns cálculos, mas uma regra de 3 resolve. Eu digo que a área do setor, que é, se eu pegar o círculo lá e achar que é a base, né? Vai ser dado em graus ou em radianos. A gente viu que a gente tem os graus radianos. E o comprimento da base vai ser em função do seu lado ou em função de sua área. Então, isso aí vale para qualquer coisa. Então, a área lateral ali ó, vai ser πRG, certo? Porque eu tenho o lado e o raio, que é igual a geratriz, né? Que é descendente da rotação do eixo lá. E a área da base, que é πr ao quadrado. Ó. Então, a área total vai ser πRG, que é a área lateral, mais πr ao quadrado, que vai ser, colocar em evidência πr, ó, fica g mais h. Então, se eu pegar o π, multiplicar por r e a soma de g mais r, eu consigo achar a área total. Certo? Então, aí está o cone planificado, certo? Se o cone tiver o mesmo diâmetro, o diâmetro da base, igual à altura, eu tenho que o cone também é equilátero. E se eu planificar um cone, vai ficar um setor circular, ó, ali que a gente faz por uma regra de 3 para achar. Isso aí pode vir dado um ângulo, por exemplo, um ângulo lá de 30, 40, 70, 80 graus. E o círculozinho ali, ó, embaixo, para montar a base do cone. Então, se você ver essa figurinha em algum canto, alguma coisa parecida com um triângulo, em que não é um triângulo, mas a base ela é curva, e tem um círculo junto dela, eu vou ter um cone planificado. E aí a gente tem a formulazinha do cone. A gente tem que a área da base é πr ao quadrado, porque continua sendo o círculo. A área lateral, que é πRG, certo? Pegando os três elementos. A área total é a soma das duas, né? Da área da base mais a área lateral. E o volume, eu faço o mesmo procedimento. A área da base vezes a altura e vou dividir por 3. Então, é a mesma forma do volume para cone e pirâmide. Então, novamente, só vai mudar a base. A pirâmide ela tem base poligonal, pode ser qualquer figura poligonal. E o cone tem a base circular. Do mesmo jeito lá do prisma e do cilindro. É a mesma fórmula. Porém, para o prisma vai ser a base poligonal. E para o cilindro a base vai ser circular. E aí tem o mesmo conceito, ó. Se eu pegar um cilindro grande e eu pegar três cones com o mesmo raio e a mesma altura, eu consigo encher esse recipiente.
Lá a gente tinha 3 pirâmides de mesma altura e um cubo lá de mesma altura para encher ele. Então aí a gente tem o mesmo procedimento. Se a gente cortar o cone com um plano no meio, a gente tem um tronco de cone. A gente vai ter duas bases, que é a base maior e a base menor, porém ela sempre vai ser um círculo, ou maior ou menor. A gente vai ter uma nova altura e uma nova geratriz. Lá a gente não tem nova geratriz, aqui a gente tem nova geratriz. Então tá aí, ó, a nova geratriz do tronco, certo? Então vai ter um seguidor circular também na base, aberto. Vai ser uma forma de bolo, se você imaginar ela virada ao contrário. A gente tem uma forma de bolo aí. Ou então aquele negócio que coloca no cachorro, né? Para o cachorro não ficar catucando nas feridas. Que esqueci o nome agora. E aí a gente tem a área lateral, né? Que é πRG1 mais Rzinho. Que é descendo daquela mesma forma. E o volume também é muito parecido com o da pirâmide, do tronco de pirâmide. O que muda é que eu tenho um π ali, que vai multiplicar a nova altura dividido por 3. E lá eu vou ter as áreas, Rzinho ao quadrado, Rzão ao quadrado, que vai ser o raio, e mais o produto dos raios. Lá a gente tem o produto das áreas tirado uma raiz quadrada. Então também usa essas duas fórmulas aí para o tronco de cone. E para generalizar isso tudo, se eu estiver trabalhando com sólido que afina em cima, a área lateral vai ser a área total vai ser a área lateral mais a área da base, porque só vou ter uma base só, seja de pirâmide ou cone. E essa base vai ser poligonal para a pirâmide, circular para o cone. E o volume para qualquer um desses dois vai ser a área da base vezes a altura. Eu vou dividir por 3, ou 1/3 da área da base vezes a altura. Certo? Então essa formulazinha aí também se resume para as 4 fórmulas, né, da pirâmide, mais 4 fórmulas do cone. Então se você imaginar, eu tinha 12 fórmulas, mais 8 agora, eu era para ter 20 fórmulas. E eu resumi isso em 4 fórmulas apenas. Mais 2 da esfera, eu tenho 6 fórmulas. Então só vou precisar dessas 6 fórmulas para geometria espacial. Esqueça as demais. Só precisar dessas 6 fórmulas aí para matar as questões. E a dica importante para você resolver as questões, né, é praticar muito com exercícios. Outra coisa interessante é você saber decompor a figura. Às vezes a figura vem planificada e você não sabe o nome, mas você pode mudar isso aí. Modelar a situação para um caso superficial, também é interessante. Você saber como é que eu calculo áreas e volumes, certo? Ou volumétrico, como eu falei, que é 2 dimensões ou 3 dimensões. E os demais você consegue abstrair fazendo muito exercício. Então vamos lá. A gente agora vai dar início à resolução de questões do Enem que envolve o conceito de geometria espacial. Então a gente vai lá para 2017, quando teve essa questão como tema. Uma rede hoteleira, uma rede de hotéis, dispõe de cabanas simples na ilha de Goland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Então aí a gente tem uma foto da cabana montada, né, na figura 1, e na figura 2 a gente tem uma representação geométrica espacial. Lembre-se, quando a figura é igual à figura 2, é uma representação geométrica espacial. E essa figurinha ali está desenhada. Vocês percebem logo de cara que toda a superfície ali da figura tem uns quadradinhos com os pontinhos dentro. Isso quer dizer o quê? Que elas são perpendiculares, essas retinhas ali. E isso quer dizer que elas fazem ângulo de 90 graus. E a pergunta é bem simples. A forma geométrica da superfície cujas arestas estão na figura 2 é qual? Eu tenho que dar nome a essa figura. Então, como é que eu dou um nome a essa figura? Recapitulando lá do início. Primeira coisa, se você analisar esse desenho dessa barraquinha, você vai ver o seguinte. Você imagina que a barraca tem uma coisa de entrada, né? Tem uma frente e tem uma traseira. Então, consequentemente, essas duas laterais, frente e trás, dá a ideia que possa ser que sejam duas bases. Por quê? Porque existem duas figuras triangulares ali, na frente e atrás. Então, se eu tenho duas laterais iguais, que é a figura aí, que é o triângulo, o que vai acontecer? Nós temos já um prisma de cara, certo? Se tem duas bases, é um prisma.
Para justificar mais ainda que é um prisma, você percebe que as faces laterais ali, ó, se você olhar direitinho, todas elas são o quê? Retangulares. Então, o primeiro critério para ser prisma é ter duas bases, e o segundo critério é as faces laterais serem retangulares ou quadradas. Então, de cara, eu já sei que isso é um prisma. Então, eu já posso eliminar a primeira, que é um tetraedro, que é um tipo de pirâmide, não é a letra A. Pirâmide retangular não é pirâmide, descarta a segunda opção. Tronco de pirâmide retangular também não é, por conta que, lembre-se, o tronco de pirâmide, as faces laterais são trapézios, a gente não tem trapézio nesse caso. Resta a letra D e letra E. Na letra D tem prisma quadrangular reto e na letra E tem prisma triangular reto. Aí você olha o seguinte, o nome do prisma é dado de acordo com a sua base. Se a base é triangular, então a ideia é que seja um prisma triangular. Então aí é um prisma triangular reto porque as arestas estão tudo convergindo igualmente para um ponto. Se tivesse alguma distorçãozinha, seria oblíquo, como a gente viu lá nos exemplos. Mas como nesse caso aí, a gente tem um prisma retangular reto, um prisma triangular reto. Então só fiz um esquemazinho aí, ó, para você ver. A setinha azul quer dizer que são as bases, né? A frente e a traseira. E as vermelhas quer dizer que são as faces laterais retangulares. Então aí tá melhor de você ver a ampliada e a setinha apontando para cada uma delas. Nós temos duas bases, né, como eu falei, duas triangulares, e as faces laterais são retangulares, é um prisma. E como é triangular na base, prisma triangular reto ou prisma de base triangular. Também dá no mesmo, certo? Esses dois nomes é aceitável para esse tipo de figura. Segunda questão, a gente vai para 2018. Um artesão possui potes cilíndricos. Olha só, às vezes a questão do Enem, ela traz a ideia já da figura que você vai ter que, de cara, checar as propriedades dela. Se eu digo que o negócio é cilíndrico, eu sei que a base já é circular. E vai ter uma altura, vai ter uma geratriz e vai ter um raio. Cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Certo? Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta empilhados verticalmente, ou seja, ele quer comprar uma caixa, como ele diz aí, ele diz o tipo de caixa, não, ele não diz o tipo de caixa, mas a ideia é que elas sejam retangulares, essas caixas, com ideias voltadas para cima, de modo que as caixas possam ser fechadas. No mercado existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa em forma de paralelepípedo reto retângulo, que é a famosa caixinha de sapato. Então elas são mais compridas, certo? São mais larguinhas. E aí a gente tem as medidas, ó. A gente tem os 5 modelos, para cada modelo a gente tem um valor para o comprimento, um valor para a largura e um valor para a altura. E a pergunta é bem simples. Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes nessa caixa? Então, se você imagina, se tem uma caixa aqui organizadora e eu vou colocar coisas dentro, a ideia é o quê? Que eu coloque o maior volume possível dentro da caixa. Então, eu vou ter que organizar isso para trabalhar com volumes, certo? Então, você imagina aí a latinha, cada pote cilíndrico, né? Ela vai ter 4 centímetros de diâmetro, ou seja, isso quer dizer que o raio vale 2. E a altura vai valer 6, certo? Como é um círculo, e subtende-se que o círculo ocupa um espaço nomeadamente quadrado, nós temos que seja 4 de largura e 4 de comprimento. Por quê? 4 de largura eu tenho o diâmetro do círculo, né? Eu sei qual é o diâmetro. E a largura também vai ser o diâmetro do círculo. Então todas elas vão ser o diâmetro do círculo. Então aí eu tenho, ó, comprimento é igual a 4, largura igual a 4 e altura igual a 6. E eu vou pegar cada modelozinho desse e dividir por esses valores. Cada um. Dividir o comprimento pelo comprimento que eu tenho, a largura pela largura que eu tenho e a altura pela altura que eu tenho. E ver quantos potezinhos cabem em cada uma caixa dessa. Então vamos lá. Para achar o volume da caixa, a gente usa V igual a ABC, que é altura, comprimento e largura, multiplicando todos eles. E aí a gente faz essa continha, ó. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo, vocês vão conseguir entender os demais. O comprimento da primeira caixa era 8, só que o comprimento da latinha é 4, então eu vou dividir, ó, 8 por 4 vai dar 2. A largura do primeiro modelo é 8
E a largura do pote da caixinha, que eu vou colocar dentro da caixa, é 4. Então, eu vou dividir 8 por 4, 9 dá 2. E a altura da caixa, ali eu tenho 40. Só que para cada potezinho eu tenho 6. Então, eu faço 40 dividido por 6, vai dar aproximadamente 6, certo? Você não pode colocar as latas quebradas. Ou coloca inteira, ou coloca só até onde der. Então, no caso aí, faltaria mais 4 para mais 4 para colocar as 7. Nesse caso aí, a gente só tem o que? 6. Porque 6 vezes 6 já é 36, então chega muito próximo de 40. Então eu faço 2 vezes 2 vezes 6, que vai dar 24. Então o volume aí vai ser 24 latas que eu tenho para botar dentro da caixa. E eu vou fazer para todos eles, ó, o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto. E eu tenho que pegar, aí como a questão está dizendo, eu tenho que pegar o que cabe maior quantidade de potes. Então, o modelo 1 cabe 24, o modelo 2 cabe 20, o modelo 3 cabe 20 também, então empatou. O modelo 4 cabe 30 e o modelo 5 cabe 24. Então, o primeiro com o quinto empata, o segundo com o terceiro também empata, porém 24 é maior, como eu quero o maior, eu descarto o 2 e o 3. Aí comparo 1 e 4, que podia ser até então, até achar o 4 ali que é 30. Então, eu descarto 24 porque eu achei 30, descarto 20 porque achei 24, descarto outro 20 porque é 24 e descarto outro 24 porque achei 30. Então, aí vamos ficar com a letra D, que é o modelo 4, pois cabe 30 latinhas ou potes cilíndricos. Vamos para o Enem de 2017. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento de água cujas especificações técnicas sugerem que sejam adicionados 1,5 ml deste produto para cada 1.000 litros de água na piscina. Então, para cada 1.000 litros de água, eu vou ter que adicionar 1,5 ml desse produto. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular. Você já imagina uma piscina igual uma caixa de sapato muito grande. Então, já dá essa ideia para você. De profundidade constante igual a 1,7, com largura e comprimento iguais a 3 metros e 5 metros, respectivamente. Então, a largura é 3 e o comprimento é 5. O nível da lâmina de água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina, ou seja, ela não está completamente cheia. Tem meio metro que não está cheia da capacidade máxima dessa piscina. A quantidade desse produto em mililitro, em ml, que deve ser adicionada a essa piscina de modo que atenda às normas ou às especificações técnicas é quanto? Então tem que achar o quanto de produto tem que colocar dentro dessa piscina, como se fosse um produto para tratamento da piscina, da água da piscina, para que não ultrapasse o valor limite e possa causar algum dano a alguma pessoa que esteja tomando banho dentro dessa piscina. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que imaginar a piscina. Então tá aí a piscina. A piscina tem 5 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,5 metros de altura. Porém, ela não está cheia esse 1,7. Tem meio metro vazio, certo? Desse 1,7, meio metro não está preenchido com água. Então, pela ideia aí, eu faço 1,7 menos meio, vai dar 1,2. Então, só tem 1,20 metro de água aí dentro dessa piscina. E eu sei que para cada 1.000 litros, eu tenho que colocar 1,5 ml. Só que 1 litro, ou para cada 1.000 litros, eu tenho que colocar 1,5 ml. E 1.000 litros quer dizer que é 1 metro cúbico de água, certo? Como está tudo em metro, vamos calcular tudo em metro. Então, o volume da piscina vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura da piscina. Porém, essa largura é alterada por quê? Porque essa piscina não está completamente cheia. Meio metro não está cheio. Então, ali eu tenho que subtrair meio metro da altura máxima da piscina. Então, vai ficar 3 vezes 5 dá 15 vezes 1,2, porque se tem 1,7 e eu estou diminuindo meio metro, só vai ficar 1,2. Então, ali eu faço 1,2. 15 vezes 1,2 dá 18 metros cúbicos. Então, aí eu tenho 18 metros cúbicos de água. E agora eu faço a regra de 3, né? Para cada 1.000 ml eu faço 1, então se eu tenho 18 metros cúbicos de água, eu faço 18 vezes 1,5, que é bem simples. Então, 18 vezes 1,5 vai dar 27 ml de produto. Então, a gente fecha com a letra B de bola. Por que nesse caso? Porque como eu já transformei ali, não precisa tratar diretamente o litro. Como já está tudo em metro, já fica mais fácil calcular o volume em metros cúbicos e confrontar ali, ó.
Se para 1000 ml eu tenho 1 metro cúbico e vou usar para cada metro cúbico 1,5 e eu tenho 18 metros cúbicos, você vai fazer 18 vezes 1,5, vai dar o total ali que é 27 ml. Então fechamos com a letra B de bola. Vamos lá, vamos para o Enem 2019. Comum em lançamentos de empreendimento imobiliário, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras. Então, aí está dizendo o seguinte, então, quando a gente tem lançamentos de imóveis aí, dos projetos imobiliários, a gente sempre usa as maquetes para o quê? Para mostrar a estrutura, como é que vai ser. E elas auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda dos imóveis. Por quê? Se você tem uma coisa grande e eu estou reduzindo ela a uma maquete, fica muito mais fácil você analisar do que ela como um todo. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em uma escala de 1/200, lembre-se, agora a gente está trabalhando com escala, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. E isso é na maquete, certo? Vai ter um volume lá de 45 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 mil litros de água. E em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Então você percebe que tem uma linha de raciocínio muito aprimorada aí. Você tem que fazer o passo a passo, certo? Então a gente vai fazer o passo a passo para identificar a resposta, que é a quantidade de dias que esse reservatório, que na maquete está de 45 centímetros cúbicos, pode abastecer esse condomínio, sabendo que cada família, juntando todas elas aí, por dia eles gastam 30 mil litros de água. Então o primeiro passo é saber que o volume tem 3 dimensões. Se o volume tem 3 dimensões, tudo eu vou tratar como ao cubo. Então aí eu posso fazer o seguinte, ó. A escala está dizendo que é de 1/200. E a escala, no final das contas, é a distância imaginária dividida pela distância real. O que eu estou dizendo? Que cada centímetro da maquete me corresponde a 200 centímetros no mundo real. Então essa é a leitura da escala. Como não aparece nenhuma unidade, a gente subentende que é sempre centímetro. Então, novamente, a escala ali é de 1/200. Isso quer dizer que 1 centímetro na maquete, ou no mundo imaginário, me corresponde a 200 centímetros no mundo real. Então, eu vou fazer a relação aí, ó. Se o volume do reservatório aí na maquete é 45, eu tenho que descobrir o volume atual dele, que é o real, que eu vou chamar ali de V. E eu sei que lá na maquete a escala é de 1/200. Então, eu coloco 1 sobre 200 ali e eu elevo tudo ao cubo, porque eu estou trabalhando com volume. Então, quando é coisas lineares, o expoente é 1. Quando é coisas superficiais, como áreas, o expoente é 2. E quando é volume, o expoente é 3. Então, aí eu estou fazendo essa relação. E para facilitar as contas, eu sei que 30 mil litros de água é a mesma coisa de 30 vezes 10 elevado a 3. Para facilitar as contas, para não esquecer nenhum zero, certo? Eu já deixo em notação científica ali para facilitar as contas. Então, o volume ali vai ser o 45 vezes o 200 elevado a 3, porque 1 elevado a 3 dá 1, então não vai mudar. Eu vou fazer a potência de 200 elevado a 3. Só que eu posso separar ali, ó. Eu posso fazer 2 vezes 100 dentro do parênteses e posso dar um expoente para cada um deles. Isso é lá da propriedade da potência. Então eu vou ter 45 vezes 2 elevado a 3, porque ali seria 2 vezes 100, e 100 elevado a 3. Então isso aí vai me dar o seguinte, ó. Vai dar 45 vezes 2 na terceira é 8. E 100 a terceira, como 100 é 10 ao quadrado, isso vai me dar 10 a sexta, porque eu faço a probabilidade da potência também. Multiplica quem está dentro por quem está fora. Ó. 2 vezes 3 ali vai me dar 6. Então, vou fazer 45 vezes 8, vai dar 360, vezes a potência de 10 ali que sobrou da minha potência. Então, eu tenho aí agora o volume real em centímetros cúbicos. Só que na questão, ele quer em litros. Então, a gente vai ter que transformar isso para litros também.
Eu sei que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Então, só é dividir ali, ó, por 1000, ou 10 a terceira. Então, vou pegar os 360 vezes 10 elevado a 6 dividido por 10 a terceira, eu vou ter tudo em litros. Então, sobrou ali 10 a terceira, porque eu vou fazer 10 a sexta menos 10 a terceira, só ainda 10 a terceira ali. E 360 dividido por 1 vai dar 360. Então, vai ficar 360 vezes 10 a terceira litros. Então, já tem o valor em litros. Só que agora, por isso que eu fiz a conversão lá em cima, ó, que 30 mil litros, que é o gasto diário das famílias, é 30 vezes 10 a terceira. Porque quando eu fizer agora a divisão, ó, eu mato as potências de 10. Então vai ficar só o quê? 360 dividido por 30. Que vai ser o total de dias que vão gastar essa água toda aí. Então eu posso cortar um zero ali, 360 com 30 ali embaixo, beleza? Mata as duas potências porque elas são iguais, 10 a terceira, 10 a terceira. E vai sobrar 36 dividido por 3, vai me dar o valor 12. Então, o total de dias aí que as famílias vão usar esse reservatório vai ser durante 12 dias. A gente fecha com a letra C de casa. Então, não era uma questão difícil, mas tinha que ter uma organização melhor aí dos dados. Voltamos para 2017. Essa é bem interessante. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros. Ora, se ele já disse que o melão tem a coisa de uma esfera e o diâmetro de 10 centímetros, consequentemente o raio vai valer 5. Então eu já sei que a medida ali de Rzinho ali, ó, ou de Rzão, se você preferir. Como ali já tem um Rzinho, vamos dizer que é Rzão. Que Rzão vai valer 5, que é o valor maior do raio. O qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica. Uma calota esférica é como se fosse tirar a cabeça de uma esfera. Você corta para ela deixar ela quadrada, as pontas da esfera. Planas no caso, né? Quadrada não, deixar elas planas. Ele irá retirar uma calota esférica do melão conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, ou seja, para ele não ficar rolando na mesa, o chefe fará um corte de modo que o raio Rzinho da seção circular de corte, onde eu vou cortar, seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe deseja dispor de maior área possível para afixar os doces. Então tá aí o exemplo aí do melãozinho. Eu vou cortar nessa região que está toda marcada, certo? Vou tirar essa parte aí. E ali eu tenho uma nova altura, que vai ser a altura que eu vou do corte que eu vou fazer. Então a pergunta é, para atingir todos os seus objetivos, que é que o melão não role e que ele que tenha a maior área e que esteja pelo menos a 3 centímetros da base, então qual é o qual vai ser a altura de corte do melão? Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte, ó. Se a gente olhar só para o melão, a gente tem que o Rzão é 5, certo? Então o Rzão ali, ó, é 5. O Rzinho tem que ser 3, que no mínimo tem que ser 3. E eu não tenho aquela alturazinha ali que é X, ó. Porque se eu, concordar comigo, se eu achar o X e eu sei que o valor total ali é 5, você vai fazer a subtração que eu sei quanto é a altura do corte. Então ali o que eu vou fazer? Ó? Vou usar o teorema de Pitágoras, onde o Rzão é a hipotenusa, o X é um cateto e o Rzinho ali é outro cateto. E vou jogar na fórmula para achar quem é o valor de X. Ó. Então vai ficar 5 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25, né? Que é 5 ao quadrado menos 9, porque eu joguei o 3 ao quadrado para outro membro e inverti a equação. E o x ao quadrado é igual a 16, em que o x é raiz quadrada de 16, x vai ser igual a 4. Então aí, ó, eu sei que a altura vai ser o raio maior, que é 5, menos o x ali, que é a dimensão do corte, que vai ser 4. Então, se um é 5 e o outro é 4, então, qual é a diferença dos dois? 1 centímetro. Então, vai fazer um corte ali na altura de 1 centímetro. Fechamos com a letra C. Vocês percebem uma coisa, que essa questão veio para amedrontar muita gente, porque a letra E e a letra B são raízes aí, por exemplo, raiz de 91, nada a ver com essas questões, né? Podia ser 5, podia ser 4, mas também podia ser 1. Então, a resposta a gente fica com a letra C, 1. Agora vamos para 2016. Em 2016, caiu essa questão resume muito bem o conceito
de sólidos acoplados, que são os sólidos de revolução, que é o cilindro e o cone. Então a gente vai usar os dois nessa questão aí. Então diz assim, ó, em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, ou seja, a base é um cilindro, sobreposto por um cone. Então eu tenho um cilindro e um cone aí. Quando as dimensões indicadas na figura. O cilindro fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões de carga com capacidade de 20 metros cúbicos. Uma região possui apenas um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Então tá aí o desenho, né? A gente tem o cone em cima, com a altura 3, né? A altura do cone ali é 3. Embaixo a gente tem um cilindro com o raio igual a 3 também. E a altura ali do cilindro igual a 12, certo? E a gente sabe que o volume do caminhão de transporte é de 20 metros cúbicos. Você percebe o seguinte, tanto o cilindro como o cone eles vão ter um raio da base, porque a base é um círculo. E como o cone está sobreposto em cima do cilindro igualmente, o raio do cone é igual ao raio do cilindro. Então já posso deduzir ali que tanto a altura do cone quanto o raio dele vai ser 3, por conta que o raio do cone é igual ao raio do cilindro. Utilize 3 como uma aproximação para π, então se pedir alguma coisa de π aí, eu coloco 3. O número mínimo de viagens para que o caminhão possa fazer todo o transporte aí do volume de grãos é quanto? Então, quer saber o número de viagens que ele vai fazer para transportar todo o volume do silo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai desenhar o cilindro ali com o cone em cima, com as medidas que a gente já tem. E um detalhe, a gente viu que das 12 fórmulas que a gente tinha, mais as 8, a gente tinha em torno de 20 a 22 fórmulas, a gente resumiu basicamente em 6. E aí a gente viu que é muito parecido com o cone e cilindro. A única diferença é que o volume do cilindro é sempre igual ao volume do cone dividido por 3. Então, a diferença de um para o outro é apenas a divisão por 3. Então, enquanto o cilindro vai ser a área da base, qual é a área da base? O círculo. Então, vai ser πr ao quadrado vezes a altura, que é h, ou seja, o volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes h. O do cone é basicamente a mesma coisa. É o valor da área vezes a altura e vou dividir por 3, porque são em 3 dimensões que eu estou dividindo esse cilindro aí. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a área da base, que é πr ao quadrado, que é do círculo, vezes a altura, que é h. Como o sólido afina em cima, o volume é sempre dividido por 3. Então, eu vou fazer isso aí, ó. Então, tá aí, ó. O volume do silo é o volume do cilindro mais o volume do cone. O volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h, mais o volume do cone. É o mesmo volume, só que dividido por 3, porque ele é um sólido que afina em cima. Então, vou substituir ali os valores, ó, e vou achar que o volume do cilindro é 324 e o volume do cone é 27. Quando eu somar os dois, vai dar 351 metros cúbicos. Esse é o volume total do meu silo. Como eu quero o número de viagens, eu vou ter que pegar o quê? Eu tenho que pegar as cargas de 20 metros cúbicos desses 351 metros cúbicos. Então, para achar o número de viagens, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os 351 e vou dividir por 20. Porque cada viagem vale 20. Então, eu vou fazer isso. Ó. O número de viagens vai ser 351. Observa aqui em cima. Ó. 351 dividido por 20, isso vai me dar 17,55. Agora, cuidado, que na questão tem 17 e tem 18. Só que tem um detalhe. Você vai analisar por dois ângulos. Primeiro, ali deu 17,55. Se fosse fazer apenas a 17ª viagem, fechava em 17. Só que ainda sobrou o quê? 0,55 do volume. Então vai precisar fazer uma nova viagem. Então vou fechar em 18 viagens. E outra, pelo critério de arredondamento. Se o algarismo, a direita do número, for sempre maior do que 4, eu arredondo o seu à esquerda em uma unidade. Então, como ele deu 17,55, eu vou olhar o último 5. O último 5, ele é maior do que 4. Então, eu vou arredondar o mais à esquerda em 1. Então, ali ficaria 17,6. Como eu quero um número mais fechado, eu vou analisar o 6 que eu arredondei ali agora. Como ele é maior do que 4, eu arredondo 17 para 18. Então, eu fecho ali em 18. Seria a letra
D de dado, 18 viagens que o caminhão fará. E agora a gente volta lá 11 anos atrás, que é o Enem 2009. No Enem 2009, uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrada regular. Regular porque ela não está frouxa, ela está sempre retinha. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, que são 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior, espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, ou seja, onde o bloco termina é onde o outro começa. Então a gente continua subindo. Com a base de ferro passando pelos centros unidos. Então tem um ferro ainda ali para segurar os bloquinhos. Então tá aí o exemplo aí, ó. Como é uma pirâmide quadrangular, a base é um quadrado de lado 6 ali, ó, certo? Então a base ali é de 6 centímetros, a aresta da base. E ele diz que a altura da pirâmide ali, ó, é de 19 centímetros de altura. Foi dado lá na questão no início. Então a pergunta é: se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a parte superior da pirâmide, que tem 1,5 centímetros de aresta de base, e eu tenho que manter o mesmo molde, né, o mesmo formato, quando ele vai passar a gastar com parafina para fabricar essa nova vela. Ou seja, resumindo, você tem essa pirâmide aí como vela e ele quer fazer um novo modelo de vela, retirando só o topo, a parte mais clarinha ali, ó. Eu removo o topo, vai ficar um tronco de pirâmide, né, como a gente viu na aula de geometria espacial, e eu tenho que achar qual é esse volume desse tronco. Mas para você viu lá, se você recorda, a fórmula do volume de um tronco de pirâmide ela é muito complexa, ela é muito grande. Que você tem que pegar a área da base, mais a área da outra base, mais a raiz quadrada do produto das áreas das bases, então vai ficar um negócio meio louco. Então a ideia que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai calcular o volume dela completa e vai apenas calcular o volume dela pequenininha, do que eu vou remover. Então do maior eu tiro o menorzinho e o que sobrar vai ser o volume da nova vela. Então vamos lá. Primeiro a gente tem aí, ó. A gente sabe que o espaçamento ali é de 1 centímetro, né? Então, consequentemente, se eu tenho 4 blocos, e cada bloco tem 1 centímetro, então eu tenho 3 centímetros de espaçamento entre eles. Então, a altura dessa pirâmide não é mais 19 com espaçamento. Então, sem o espaçamento, eu vou fazer 19 menos 3. Então, vai ficar 16 centímetros. Então, lembre-se, a altura da pirâmide é 16 e não 19. Cuidado aí. E como a base é quadrada, a gente tem 6 centímetros de aresta de base. Então a gente vai fazer, ó, o volume de parafina da nova vela vai ser o volume da pirâmide maior, que eu botei VP max, que ela é maior, menos VP mínimo, que é a menorzinha. Então lembre-se, para achar o volume de uma pirâmide vai ser a área da base, que é o quadrado, vezes a altura, e vou dividir por 3, porque também é um sólido que afina em cima. Então aí vai ficar, ó, 1/3 da lateral ao quadrado, né, que é a área do quadrado vezes a altura, menos 1/3 da lateral menor, que é 1,5, vezes a nova altura que eu tenho. Então vamos lá, a gente substituindo os valores, ó, vai ficar 1/3 vezes 6 ao quadrado, né, vezes 16, que é a nova altura, menos 1/3 vezes 1,5 ao quadrado vezes 4. Por quê? Lá na questão diz, ó, essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura. Então, se eu tenho 4 blocos de mesma altura e a altura real é 16, então cada bloquinho vai valer quanto? 4. Então, por isso que ali tem o valor 4. Fazendo as operações, ó, ali em cima vai ficar 36 dividido por 3 vai dar 12, que multiplica 16, que é o volume da pirâmide maior, menos 1/3 vezes 9, que é o volume da pirâmide menor. Então, 12 vezes 16 vai dar 192. 192 menos 3 vai dar 189 centímetros cúbicos. Então aí você tem o volume de parafina da nova vela, que seria a letra B de bola, certo? Então a gente mata essa questão dessa forma: calcula o volume da pirâmide completa, calcula o volume menorzinho lá, e depois subtrai esse volume para sobrar
o resto da base. Como exercício aí, vocês podem tentar calcular isso usando a fórmula do tronco de pirâmide, certo? Então fica como exercício aí para vocês. Então, gente, a gente fez uma resolução de exercícios aí só de questões do Enem, que envolve geometria espacial. Então, qualquer coisa aí, vocês comentem aí nos comentários. Deixem aí os comentários, dúvidas, questionamentos. Fique à vontade para a gente discutir isso aí. E aqui a gente encerra essa live, certo? Por conta do tempo também, né? Que a gente já está estourando o tempo, mas eu não podia deixar de finalizar tudo, né? Numa aula só de geometria, para não ficar, vocês ficarem perdidos. Então, eu agradeço demais a participação de vocês. Que Deus abençoe a casa de vocês, que vocês continuem com esse projeto, com seus objetivos, com suas metas, e que independente do que aconteça, continue sua vida, não perca por nada seus objetivos. Mente aberta sempre para aceitar coisas boas, mente fechada sempre para desvios do seu caminho. Então que Papai Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço, até a próxima. Aqui é o professor Iago, do estúdio Matemática na Prática.